vou convidar vocês, como sempre, para fazer mais umas respirações, soltando tudo, se colocando bem aqui nesse momento presente, com o coração receptivo, o coração que se coloca a serviço, o coração que está vulnerável para sentir tudo aquilo aqui que está no campo. Já vamos começar a trabalhar com essa filosofia sistêmica. Vamos sentir esse campo. Vamos sentir o que precisa. E eu vou contar mais uma coisa. Eu não costumo, quando vou fazer um vídeo, me preparar muito, assim, no sentido de escrever script, treinar antes, não. Eu costumo meio que me pegar de surpresa. E mais ainda agora, dentro dessa filosofia sistêmica, onde a gente tem que sentir o campo, o que precisa ser passado para vocês nesse momento, eu estou fazendo esse exercício comigo. Então, claro, eu fiz alguns apontamentos que eu acho que são necessários, mas eu quero que saibam que o que eu estou entregando aqui é o que está vindo para mim, para eu entregar aqui, para quem está aqui assistindo, ou agora, ou em outro momento, porque a coisa é atemporal, então em qualquer momento que a pessoa esteja ouvindo, ela vai estar sentindo. E aí quero falar um pouco assim sobre sistema. O que é o sistema? Agora é tudo sistêmico, né? Não sei se vocês notaram que agora é tudo sistêmico. Antes era tudo quântico. Agora é só botar a palavra sistêmico no final que já está chamando atenção, né? Então tudo virou sistêmico. De quântico virou sistêmico. Mas o que é o sistema? Eu vou ler para vocês aqui um conceito que eu separei da teoria geral dos sistemas. Vamos começar a entender, a assimilar, deixar o organismo de vocês começar a entender o que é isso. Porque constelação familiar não adianta só estudar, precisa entender, mas que sistema? Por que sistema? Por que chamam tanto que o negócio é sistêmico, né? Então aí vai o conceito. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente e em sinergia na busca de um objetivo comum, seja esse objetivo reconhecido ou não. Então, às vezes, acontecem coisas que a gente não sabe explicar, que não tem uma explicação muito lógica. Foi aí que Bert Hellinger começou a trabalhar fenomenologicamente, porque ele foi observando e experienciando para poder as coisas acontecerem. E o foco dele era o amor. Ele colocava luz no amor que estava adoecendo ou que já estava doente, para que aquele amor doente se transformasse no amor que cura. E é assim que funciona a constelação familiar. É um olhar para aquilo que está com problema, que trancou ali aquela engrenagem que eu estava explicando para vocês no vídeo anterior, que aquilo começou a ficar capenga e de repente a família virou caos, a empresa virou caos, os funcionários estão brigando, na família está havendo doenças, suicídios. Então ele colocava luz nessa doença, no amor que estava adoecendo. Com o tempo, vocês vão entender por que o amor também adoece. Ah, mas como assim? Amor é sempre bom. Nem sempre, nem sempre. Às vezes o amor vai indo
por uma forma doentia de amar. Então tá aí o amor que adoece. E aí ele trazia essa luz para o problema. E quando ele trazia a luz para o problema, ele fazia o caminho inverso. O problema surgiu aqui e foi até se transformar numa doença. E aí ele pegava aqui, botava luz nessa doença e puxava de volta o amor para a cura. Então, basicamente, era assim que ele funcionava. Então, assim, o que é o termo postura dentro das constelações? A postura, a gente chama, e vocês vão ouvir falar bastante nos vídeos sobre postura. Postura, a gente chama aquela maneira, aquele comportamento nosso diante de alguma coisa. Então, a gente costuma dizer assim, que as pessoas, quando têm postura, elas conseguem fazer o que precisa ser feito. E quando a pessoa sai daquela postura, ela pode cometer um engano, por exemplo, né? Tomar uma atitude que vai prejudicar ela lá na frente. Então a gente usa muito esse termo, vocês vão ouvir bastante esse termo postura. Outra coisa também, que os problemas estão dentro dos clientes, estão dentro de nós. E os recursos também estão dentro de nós. Então a constelação familiar, ela é só um meio de mostrar e colocar luz aonde precisa trazer o recurso para solucionar aquilo. Né? Isso dentro de uma sessão de constelação. Agora eu vou ler para vocês uma coisa que eu separei que eu achei extremamente interessante, porque assim, ó, a constelação familiar, ela gira em torno daquelas 3 leis que eu citei no vídeo anterior, que é o pertencimento, é a ordem ou hierarquia e é o equilíbrio, tá? Então a constelação sempre vai girar em torno dessas três leis. E inclusive nos vídeos para frente eu vou explicar lei por lei, porque aí a gente vai dar exemplo para tentar entender, tá, mas que pertencimento é esse? Como assim eu tenho que colocar até uma pessoa que me fez um mal horrível na minha vida, ou fez um mal horrível para um pai ou para uma mãe, como que eu tenho que incluir essa pessoa? Tudo isso mais para frente vai ser explicado, tá? Só que por trás dessas leis existe o amor. E o amor, ele foi a base do trabalho de Bert Hellinger. Tudo era em função do amor. Aquilo que a gente faz, às vezes que a gente pensa assim, nossa, mas não é possível que essa pessoa tenha feito isso e que tenha um pingo de amor no coração. Sim, tudo é feito através do amor. E aí ele embasou essas 3 leis em cima do amor. Então vocês nunca podem esquecer que em primeiro lugar a base de tudo é o amor, tá? Aí ele coloca aqui: é fundamental na terapia que encontremos o ponto onde concentra o amor. O amor cego, né, doente, para a gente conseguir trazer ele para a saúde. O amor que cura. Então tudo era em função do amor. Ele disse aqui nas palavras dele: procuro sempre e antes de tudo pelo amor, e oponho-me a tudo que o coloque em risco. Então, assim, o que ele queria dizer com isso? Por exemplo, quando um cliente vem com uma historinha para nós, sempre o cliente tem o ponto de vista dele, né? Então, ele nunca está errado. Quem está errado são os outros. Então, ele dizia, Bert Hellinger, que essa empatia a gente tem que ter, sim. A gente tem que ter empatia para conseguir trabalhar.
mas não somente pelo cliente, e sim empatia pelo sistema dele. Se ele estiver se desviando do caminho do amor que cura, Bert Hellinger tinha empatia pelo resto, pelo sistema. Então ele mostrava de forma até meio incisiva demais aonde estava o furo, aonde estava a doença, né? A doença do amor, digamos assim. Eu achei muito bacana a forma que ele escreveu isso. Procuro sempre e antes de tudo pelo amor, e oponho-me a tudo que o coloque em risco. Achei essa frase sensacional, acho até que vocês deveriam anotar. Outra coisa também que eu achei bacana para falar para vocês um pouquinho mais a respeito da fenomenologia. Essa terapia da constelação familiar, ela é embasada numa psicoterapia fenomenológica, tá? Então, funciona assim. Eu vou falar nas palavras dele, tá? Esse livro aqui, ó, para quem não tem ainda e quiser copiar, vai parando aí o vídeo, quando tiver gravado, óbvio, mas pode copiar aqui. Eu me exponho a um contexto mais amplo, sem compreendê-lo. Eu me exponho a esse contexto sem intenção de ajudar e também sem a intenção de provar algo. Eu me exponho a ele sem medo do que poderá vir à luz. Tampouco tenho medo de que algo assustador venha à tona. Eu me exponho a tudo assim como se apresenta. Porque dentro dessa fenomenologia, ele ia observando os grupos, ele ia observando as famílias, como que era melhor, como que as pessoas brilhavam o olho, em que momento as pessoas se sentiam mais relaxadas, mais à vontade e que o olho voltava a brilhar. E aí, sem julgamento nenhum, ele fazia isso. Então as coisas ele ia acomodando, ia colocando ali os representantes, ia acomodando, e ele via como ficava melhor, sem julgamento, né? Para quem não sabe, quem nunca teve contato com constelações familiares, eu vou explicar rapidinho como funciona. Deixa eu ver se eu tô no meu tempo ainda. Tô. Eu vou explicar rapidinho. Naquela época, as constelações eram feitas em grupos, então se uniam várias pessoas e aí chegava uma pessoa e dizia que queria constelar a relação com o filho, por exemplo, tá? E aí Bert Hellinger pedia para essa pessoa escolher ali, das pessoas que estavam reunidas, uma pessoa que representasse ela e uma pessoa que representasse o filho. Então ela ia ali entre o grupo e escolhia duas pessoas e colocava para serem observadas. E ela ficava de fora, a cliente ficava de fora. E ali se davam os fenômenos, e era aquilo ali que ia sendo observado. Se precisasse acrescentar mais uma pessoa, ele buscava essa pessoa e acrescentava, ou ele pedia para a representante acrescentar. E quando se mostrava onde estava o amor doente, aonde que estava se desviando do caminho, ele trazia então a representante e substituía. Ele trazia a representante, não, ele trazia a cliente e substituía, tirava a representante e colocava a cliente no lugar. E aí o que acontecia? A cliente via qual era o problema. Ela identificava qual era o problema. E ali é que era trazida a solução. Então, ele se entregava para esse trabalho, ele se colocava a serviço desse trabalho. Há 2 anos atrás, quando eu fundei esse canal aqui do YouTube,
eu falei exatamente isso. Como ser uma terapeuta hoje, né? E eu falei bastante a respeito de colocar o coração a serviço. Abrir aqui o nosso coração para sentir o que está acontecendo, o que o campo está nos mostrando e não o que eu acho que é, como é que eu acho que tem que ser, o que eu tenho que dizer para a cliente fazer. É essa diferença que tem nas constelações. É o campo que mostra, é o campo que define ali aonde precisa mexer para melhorar. E hoje, com a função da internet, começou a se fazer também as constelações com bonecos, que é como eu trabalho, porque eu trabalho somente no sul, aqui em Santa Catarina, e o resto eu faço pelos bonequinhos. Então eu faço a mesma coisa. Eu vou fazer demonstrações disso para vocês mais adiante. Eu coloco ali os bonequinhos, a gente abre o campo e aí eu vou conversando com a cliente para ver que bonequinhos a gente vai colocar. E tudo, absolutamente tudo é sentido da mesma forma que é sentido dentro dos grupos. A gente faz algumas respirações, a gente expõe o coração a serviço da humanidade e deixa para ver o que vai acontecer. E a gente nunca sabe o que vai acontecer. Bert Hellinger, ele teve alguns casos que foram se repetindo, alguns padrões, né? Como, por exemplo, posso dar um exemplo que ele deu também, que se repetia muito um padrão que era o seguinte: um casal, né, com um filho. Esse filho, ele tinha muita raiva da mãe, por exemplo. Muita raiva da mãe. Então eles brigavam direto, o relacionamento deles não dava certo. Isso era um padrão que ele foi observando que se repetia muito. Como ele achou a solução disso? A mãe, antes desse casamento que teve esse filho, teve um relacionamento. E desse relacionamento anterior, ela abandonou o ex-companheiro de forma leviana. Então, ela prejudicou esse companheiro dentro da vida, né, dentro do sistema. Houve uma atitude prejudicial. E isso teve uma consequência. Qual foi a consequência? Esse companheiro foi compensado depois pelo filho que sentia essa raiva daquilo que a mãe tinha feito para o companheiro. Então foi uma compensação daquele que foi excluído da vida dessa moça. E esse tipo de dinâmica ele viu muitas vezes, mas isso não significa que todos os filhos que não estão se dando bem com os pais que têm essa mesma dinâmica. Cada sessão que acontece é uma nova sessão. Quando a gente está ali disponível para aquilo, a gente tem que estar com a cabeça em branco. Porque a partir do momento que começa um movimento nesse sentido, de um filho com raiva do pai ou com raiva da mãe, a gente pode no mesmo instante já processar, então é aquilo. Não. A gente tem que parar e sentir. Cada campo é um campo diferente. A gente não pode levar historinhas que a gente já passou, já sentiu, já leu para aquele momento presente. Aquele momento presente ele é único e ele tem que ser visto com a tela em branco,
deixar aquilo acontecer. Para quem faz reiki, quem é reikiano, quando for fazer constelação, vai sentir o calor nas mãos. As minhas mãos, quando eu estou fazendo a constelação, que eu pego ali os meus bonequinhos, elas fervem, a palma ferve, e tudo a gente vai sentindo e vai fazendo com calma, vai conduzindo com muita calma aquilo, com muita responsabilidade. Isso são coisas que eu estou jogando aqui, para quem nunca viu, tentar entender um pouquinho como funciona essa técnica. Para quem já viu, é uma retomada, né? Às vezes uma outra forma de enxergar, mas principalmente para quem nunca viu. E eu sei que isso aqui é muita coisa para entregar de uma vez só. Mas senão a gente também vai dando um curso que vai se arrastando por muito tempo. E a intenção é que vocês consigam aprender o mais rápido possível. Eu vou entregando todas as quartas e sextas aqui ao vivo, e todo o material que eu conseguir sobre constelações vai ficar gravado lá no YouTube, o curso na íntegra. Se eu não me engano, hoje à noite, hoje às 6 horas, mais ou menos, 6 e pouquinho, entra o primeiro vídeo que foi dado na outra quarta-feira, tá? Agora, na quarta passada. E aí vocês vão podendo acompanhar aos pouquinhos. Eu quero que vocês entendam também que essa matéria ela é muito pesada, então, e muito extensa. Então, deixem isso amadurecer, essa questão do sistema. Procurem entender como é que funciona esse sistema. Procurem entender o que é essa fenomenologia. Procurem entender e sentir esse campo morfogenético. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem campo morfológico, campo mórfico, campo morfogenético, que é esse campo que envolve as famílias, e é esse campo que a gente sente nas constelações quando vai fazer. Sente exatamente o que tem que ser feito, assim como o Bert Hellinger fazia lá nos grupos, nos workshops, que ele tem vários vídeos na Argentina, Barcelona. É o mesmo campo que a gente sente com os nossos bonequinhos. E aí chegou agora a moda, né? Constelações familiares com bonecos, e bonecos, e bonecos. Só que assim, é com tudo. Eu trabalho com pedras, então eu coloco várias pedras ali com os meus bonecos. E cada um tem a sua forma de fazer. Vocês têm que ir descobrindo, abrindo o coração, para descobrir qual é a forma que vocês vão se sentir melhor fazendo. Como tudo. Eu também coloco cartas de tarô. E eu me lembro que na época que eu comecei a estudar tarô, que faz bastante anos atrás, eu sempre pensava, mas qual carta que eu vou colocar? E aí eu via uma colocando, via outra colocando, e eu olhava e não me conectava muito com a figura da carta. Então isso é muito importante, que na hora que vocês comprem os seus bonequinhos, ou na hora que vocês façam os bonequinhos, até com copinho eu já vi gente fazendo copinhos maiores, copinhos menores, desenhando ali umas carinhas e fazendo com os copinhos. Usem o material que vocês tiverem em casa, sabe? Caixinha, pedrinha, qualquer coisa, tampa. Tudo dá para fazer constelação, porque o que interessa não é aquela figura ali, é o que vocês vão sentir no campo. Então cada um usa o que quiser, não importa, sabe? Às vezes a gente fica muito preso, mas como é que eu vou fazer para comprar boneco? Playmobil, boneco de Playmobil é caríssimo, né? A gente vai encomendar bonequinho na internet, é super caro também, até porque tá na moda, então aí as pessoas cobram mais caro. E não tô falando que é caro, né? Tô falando, cada um cobra o que quiser, mas eu digo assim, não deixem de fazer porque vocês não têm o dinheiro ali disponível.
Faz copinho, faz caixinha, faz tampa de garrafa, uma tampa maior, uma tampa menor. E assim vocês vão criando a maneira de vocês, porque isso é o de menos. O que interessa é o que vocês vão sentir para ajudar as pessoas. O que interessa é se colocar a serviço para ajudar as pessoas. E isso é o mais importante. E vocês vão ver que com o treino, vocês vão sentir cada vez mais. Cada vez mais. Quase que vão conseguir segurar. Vocês quase conseguem segurar o que vocês estão sentindo na mão. É uma coisa incrível essa técnica. Agora eu vou encerrando aqui o vídeo para não ficar muito pesado. Já estamos ali nos 34 minutos. Eu vou encerrar dizendo assim que as pessoas que pensam assim, eu quero aprender essa técnica para ajudar os outros, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Pensem nessa técnica no primeiro momento para ajudar vocês, porque é muito profunda a mudança que a gente começa a fazer na vida da gente. Quando a gente começa a dar lugar para cada coisa, quando começa a colocar todos os nossos antepassados no lugar, a honrar todos eles, a gente começa a sentir uma força gigante dentro de nós, crescendo. A honrar os pais como sendo maiores que nós. Tudo isso a gente vai ver. Não se assustem no primeiro momento. Mas eu não tenho pai. Mas minha mãe me abandonou. Tudo isso a gente vai ver com o tempo. O importante é se abrir para esse ensinamento, que começa com vocês. Vocês não vão conseguir fazer uma constelação para alguém se vocês estiverem com a vida de vocês bagunçada. E não se culpem por isso. Arrumem primeiro a casa de vocês. Aos pouquinhos, o salto quântico que a gente tem é incrível. É incrível. Bom, ficamos então por aqui. E na próxima quarta-feira, de novo ao vivo, às 10 horas da manhã, a gente vai fazer a live de novo, para vocês irem acompanhando, quem quiser fazer ao vivo. Quem não tiver tempo de ver isso ao vivo, pode ver lá no canal do YouTube, que vai ficar gravado também. Comecem a soltar agora, fiquem mais leves, percebam como todas essas mudanças começam a acontecer de forma natural. Muito obrigada por quem esteve até aqui. Um beijo para todos. Se quiserem deixar perguntas lá no YouTube, eu vou respondendo. Muito obrigada, então.